belíssima voz e todo o conhecimento da Natália Pazzi. Ô, Natália, hoje na escola seria aquele dia do seminário, não é? Ai, vamos preparar um seminário para falar de federações partidárias. Aí você tem que trazer todas as informações, características, origem, e aí os próximos passos, né, Natália? Porque o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar a legalidade das federações partidárias. Se fosse, uma chamada oral para os nossos ouvintes, será que eles saberiam, Natália, por exemplo, a diferença entre federação partidária e coligação? Porque acho que é o principal ponto, né? Aí é a extensão, é o período de duração dessas ligações entre os partidos. Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, para a Sheila, para quem está nos acompanhando. É o grande questionamento, inclusive, do PTB, né, que acabou apresentando essa ação no Supremo Tribunal Federal numa tentativa de derrubar as federações partidárias, argumentando que elas buscam reeditar essas coligações partidárias. Lembrando que as coligações acabaram sendo proibidas pelo Congresso Nacional durante a reforma política que aconteceu em 2017. E hoje o Supremo Tribunal Federal pode começar a julgar essa ação, então, do PTB. Para ficar claro, por essa nova lei, 2 ou mais partidos podem se unir em uma federação que depende de um registro que precisa ser feito no Tribunal Superior Eleitoral. Seria basicamente uma aliança eleitoral semelhante à das coligações, mas que dura por toda a legislatura, ou seja, dura os 4 anos e não apenas o período das eleições em si. O que acontece? Em dezembro do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele decidiu que as federações partidárias devem ser registradas até 6 meses antes das eleições. Ou seja, na prática, hoje, caso esse julgamento realmente comece hoje, os ministros vão decidir se mantém ou não essa decisão do Barroso. Então é basicamente isso, decidir se as federações partidárias elas vão permanecer e se elas realmente aí precisam ser registradas até 6 meses antes das eleições. Inclusive tem partido pedindo mais tempo para esse registro no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e tem partido como o PTB que está questionando a constitucionalidade dessas federações partidárias. Então, um julgamento que deve começar hoje, mas tem outros itens na pauta, o que pode fazer que federações partidárias fiquem para a próxima semana. Por exemplo, antes desse julgamento das federações partidárias, o STF precisa terminar. Vai voltar a analisar uma ação que começou a ser analisada ontem, no primeiro dia de trabalho do STF, que é uma ação que questiona a letalidade policial em comunidades no Rio de Janeiro. Então, é uma pauta bem espinhosa do STF, a gente pode dizer assim, não apenas levando em consideração essa que já está sendo julgada em relação ao Rio de Janeiro, a gente tem outras ações também em relação às eleições, além das federações partidárias, o STF também vai julgar aí nas próximas semanas o fundo eleitoral, que é um outro assunto bem polêmico também e que vai ter esse reflexo direto nas eleições deste ano, mas a gente tem outros assuntos também que tendem a ser bem caros também para o governo federal, como a questão da obrigatoriedade da vacinação de crianças e também a questão ali da cobrança do passaporte de vacina para viajantes que entrem aqui no nosso país. Então, é apenas o segundo dia aí da retomada dos trabalhos do STF, assuntos que prometem aí gerar muita repercussão nos próximos dias e também com esse reflexo nas eleições, meninas. Caramba, quanto assunto, e todos eles muito importantes, né? Alguns deles diretamente relacionados à eleição, se bem que em ano de eleição quase tudo conversa com eleição, né? A gente, querendo ou não, os próprios políticos envolvidos nisso estão de olho na eleição no final do ano. Natália, em relação às federações, tem um aspecto importante que envolve os interesses dos partidos todos, né? Você explicou aí, é um casamento de 4 anos, precisa durar 4 anos. E tem uma outra questão, que essa é muito delicada envolvendo os partidos, que é um casamento que precisa se dar em todas as esferas, estaduais, federal, estaduais, e a gente sabe de todas as diferenças brutais dos partidos, dependendo da região, dependendo do estado, do município, até tem diferença dos partidos, né, Natália? Essa é uma barreira quase intransponível para alguns desses partidos, né?
É uma situação bem delicada, né, Sheila? Porque, como você falou, não depende apenas de 1, 2 partidos em uma região ou outra. Tem que ser uma federação partidária que vai pegar todo o país, todos os estados, Distrito Federal também, todas as questões envolvidas e durante 4 anos. Então, essas federações partidárias, elas têm que ser muito bem pensadas para que os próprios partidos não se prejudiquem, né? Inclusive, eu falei aí sobre essa questão do Barroso, que em dezembro do ano passado decidiu aí sobre essa questão dos 6 meses. Também, em dezembro do ano passado, o plenário do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, aprovou uma resolução para regulamentar a adoção das federações partidárias. A participação da federação, segundo também o TSE, nas eleições só vai ser possível se esse registro aí for deferido até esses 6 meses antes das eleições. Então, é um assunto delicado, é um assunto aí que não agrada a todos os partidos, como, por exemplo, o PTB, que acabou apresentando essa ação no STF, mas que vai depender aí do bom humor, a gente pode dizer assim, né, dessa união, dessa federação entre os partidos. É um assunto delicado, vamos ver o que vai decidir o STF. Possivelmente esse julgamento comece hoje, mas não termine, porque, como eu falei, tem essa outra ação envolvendo a letalidade policial, aí, essas ações que aconteceram no Rio de Janeiro no ano passado. É isso, valeu, Natália, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, viu? Até mais. Até. E já que a Natália falou disso, né? O Cristiano Pinho já está com a gente, direto do Rio de Janeiro. Temos alguns assuntos, mas vou pegar gancho no que estava falando a Natália, né? Sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. Ontem, nesse horário, Pinho, a gente registrava aqui uma operação. Houve tiroteio, estações chegaram a ser fechadas, mas no final das contas, houve algum balanço final dessa operação? Ninguém ficou ferido no final das contas. Bom dia. Ainda bem, Sheila. Bom dia para você também, para Carla, para os nossos ouvintes. Ninguém ferido, pelo menos não nessa operação de ontem, que aconteceu na Cidade Alta,